Olá, eu sou o pastor Ed Gianni da Igreja Bíblica da Salvação. Antes de nossa aula, eu desejo chamar a sua atenção para um projeto do Instituto Primeiro Amor, que é o Natal Solidário. Nesse ano, o Instituto Primeiro Amor visa atender 132 crianças carentes, com roupa e calçado, mas para tal, nós precisamos da sua ajuda. Apadrinhe uma criança, faça parte desse projeto. Olá, eu sou o pastor Ed Gianni e nós estamos na nossa segunda aula do Sistematizando, hoje falando sobre teontologia, que é a doutrina do estudo de Deus, e essa na perspectiva, na visão do Dr. Charles Riley. E você que não acompanhou o nosso primeiro vídeo, eu quero fazer uma pequena introdução de quem foi o Dr. Charles Riley, que foi professor emérito do Seminário Teológico de Dallas, onde fez o seu mestrado e doutorado. Ele possuía títulos a nível de doutorado pelas universidades de Edimburgo e pelo Seminário Teológico de Drew, em Nova Jersey. Faleceu em 2016 o Dr. Riley, mas deixou contribuições aí preciosíssimas para a cristandade. Então, vamos ao tema de nossa aula de hoje, que é teontologia, a doutrina de Deus, certo? Sempre lembrando que nós o faremos a partir da visão do Dr. Charles Riley. Então, o primeiro ponto que trataremos é a possibilidade de conhecer Deus. E com certeza, pensando no viés religioso, essa é a finalidade última, né? O desejo maior aí, que é conhecer a Deus. Mas, dado essa informação de conhecer a Deus, nós chegamos à pergunta: seria possível conhecer a Deus? E a Bíblia, ela vai atestar dois fatos na visão do Dr. Riley. Primeiro, é a incapacidade nossa de conhecê-lo. A Bíblia atesta a nossa incapacidade de conhecer a Deus. Ao passo que a mesma palavra afirma a possibilidade de conhecê-lo. Mas aqui nós vamos explicar melhor isso. Quando nós colocamos que é impossível, ou nós somos incapazes, vamos dizer assim, de conhecer a Deus, equivale dizer que a nossa mente não é capaz de conhecê-lo na sua totalidade. Ou seja, né, nós podemos conhecer a Deus, mas não de forma total, na visão do Dr. Riley. E já quando afirmamos, ou a palavra afirma, segundo a visão do Dr. Riley, que é possível conhecer a Deus, nós estamos dizendo que ele é cognoscível, que é sim possível conhecer a Deus, mas nós não conseguimos, como já afirmamos, conhecer tudo a respeito de Deus. Então, as duas afirmativas são verdadeiras na visão de Riley: a nossa incapacidade de conhecer a Deus e a possibilidade de conhecê-lo. Ao que se segue, nós vamos falar um pouquinho sobre as características do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele pode, com certeza, ele ser caracterizado a partir de 4 aspectos no Dr. Riley, que é a fonte, o conteúdo, a progressão e o propósito. Então vamos ao primeiro, que é a fonte. E Deus é a própria fonte do conhecimento que temos dele, segundo o Dr. Riley. Com toda certeza, toda verdade é a verdade de Deus. Só que nós precisamos utilizar esta fala de uma maneira bem cuidadosa, porque apenas a verdade absoluta, na visão de Riley, provém de Deus. Ao passo que após a entrada do pecado, a visão do homem ela fica um tanto quanto deturpada. Então, o homem como juiz, ou como nós vimos na última aula, no que tange ao liberalismo, o homem sendo o crivo do que mede a verdade e sendo o crivo do que diz ser ou não ser o conhecimento de Deus, é bastante incompleto, bastante perigoso, ao passo que nós percebemos que o conhecimento de Deus, sim,
É possível, na medida que o Senhor o revela, sendo o Senhor a fonte desse conhecimento. Nós podemos encarar isso em textos como João, capítulo de número 1, verso 18, João 14, versículo 7, ou João 16, versículos de 13 a 15, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Então, Deus, ele é a fonte do próprio conhecimento a respeito dele. O Espírito Santo, ele abre as escrituras ao cristão para que ele possa conhecer a Deus de maneira bem completa e profunda, na medida que o Senhor deseja revelar-se. Ao que partimos ao conteúdo. E o conteúdo do conhecimento de Deus, ele é tanto factual, certo? Como ele é um conhecimento pessoal. Porque vamos dizer assim, ó, conhecer fatos a respeito de uma pessoa sem conhecer o íntimo, a pessoa em si, é algo limitado. Por exemplo, né, deixa eu só exemplificar isso aqui para facilitar a nossa compreensão. Muitas pessoas podem afirmar assim, ó, eu conheço determinado artista, porque ela conhece o artista porque ela o vê na mídia, na internet, enfim. Mas outra questão é o artista conhecer aquela pessoa. Entende a diferença? Você pode, por exemplo, conhecer o Neymar, mas o Neymar lhe conhece? Então, conhecer fatos, tá, a respeito de uma pessoa é uma coisa. Conhecer a pessoa é outra completamente diferente. Então, o conteúdo, vamos dizer assim, do conhecimento de Deus, ele deve aprofundar o nosso relacionamento com Ele em duas vias. À medida que nós passamos a nos aprofundar na palavra, passamos a conhecer Deus de uma maneira mais aprofundada e mais rica, e nisso passamos a viver as verdades da palavra e passamos a ser conhecidos por Deus. Então conhecemos fatos a respeito de Deus e conhecemos o próprio Deus à medida que vamos vivenciando esse fato. Então, o relacionamento com Deus vai aumentando à medida que nós conhecemos os fatos contidos na palavra. O que nos leva, obviamente, à progressão, que o conhecimento de Deus e das suas obras, ele é revelado através da história. E a prova mais óbvia disso é a comparação da teologia judaica e da teologia cristã. Perceba que ao longo do Antigo Testamento você tem uma revelação, você tem um tratar e lidar de Deus com o povo hebreu, só que a plena revelação, ela só vai acontecer na pessoa bendita de Cristo lá no Novo Testamento. Então, há uma progressão desde Moisés até Jesus, há uma enorme progressão da revelação de Deus. Então nós percebemos isso. E por fim chegamos ao propósito. E o propósito de tudo isso, das características do conhecimento de Deus, é fazer com que as pessoas possuam, obviamente, vida eterna. É estimular o crescimento do cristão com conhecimento doutrinário, para que ele possa fazer o quê? Levar um estilo de vida cristão e com discernimento. Obviamente que tudo isso aponta, né, para a questão do juízo vindouro. Quando você entende, você busca a vida eterna, você entende que viver os princípios cristãos é um fruto de quem já está salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, isso tudo é um alerta, obviamente, sobre o juízo vindouro. E óbvio que isso vai te conduzir a uma verdadeira adoração a Deus, como diz Romanos, capítulo de número 11, versos de 33 a 36. E assim nós fechamos as questões relacionadas à característica do conhecimento de Deus, sendo a fonte, o conteúdo, a progressão, o propósito. E aí, nós vamos analisar os pré-requisitos agora para o conhecimento de Deus. E aí,
Vamos imaginá-lo também em 4 aspectos aqui apresentados pelo Dr. Wright. E o primeiro é que Deus inicia a sua autorrevelação. Percebamos que o conhecimento de Deus, ele difere de qualquer outro conhecimento que o homem possa adquirir. Porque quando você vai estudar qualquer objeto, você prescruta o objeto, você vira o objeto, você desmonta o objeto, você reduz aquele objeto até o mínimo dele ali para você entender o todo dele. Então o objeto vira refém do seu estudo. Mas com Deus é diferente. Deus inicia sua autorrevelação ao homem, só que o conhecimento que o homem pode adquirir de Deus só vai até onde Deus o revela. Então entendamos que se Deus não tomasse a iniciativa de revelar a si mesmo, o homem não teria meios de conhecê-lo. Logo, o conhecimento de Deus é um conhecimento em que o homem está, na verdade, em submissão a Deus, porque é o próprio Deus que cria o limite, digamos assim, até onde esse conhecimento chega. Então, o homem nunca pode se achar superior a Deus no que tange como objeto de estudo. Na verdade, Deus está acima, sempre esteve acima, é soberano e todo-poderoso, e o homem sujeito a ir apenas até onde Deus o revela. E isso nos leva a entender também que um outro pré-requisito para o conhecimento de Deus é que ele, o próprio Deus, cria a linguagem para a comunicação. Então, nós percebamos o seguinte: Deus, ele provê os meios para comunicar essa revelação e essa relação com o homem. E isso acontece por meio do quê? Por meio da linguagem. O Senhor, ele elabora a linguagem, ele entrega a linguagem a Adão, que é o primeiro homem, para o quê? Para que Adão pudesse entender as instruções que Deus desejava lhe passar. Isso nós podemos conferir, por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 1, versos 28 a 30. Então, a linguagem, ela faz parte, tá, do meio de relacionamento, de comunicação entre Deus e o homem, e ela também fazia parte, e faz, né, até hoje, parte do domínio humano sobre a criação. Então, o domínio humano sobre a criação, ele se dá por meio da linguagem. E mesmo depois da divisão das línguas, né, da divisão da língua original em várias outras línguas que ocorre lá em Babel, a comunicação com Deus, ela continua por meio da linguagem. Então, um Deus onisciente assegura-se, ele faz todos os meios para deixar essa comunicação, esse canal de comunicação aberto com o homem. Isso se dá por meio da linguagem. O que nos leva ao terceiro pré-requisito para o conhecimento de Deus, que é o fato do Senhor criar o homem à sua imagem. Quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele faz o homem racional e inteligente. Então, percebamos como Deus cria o homem racional e cria o homem inteligente, o homem consegue entender os significados e a lógica que existe por trás das palavras, gerando assim uma comunicação, uma cognição. O pecado, com certeza, ele remove a garantia de que o entendimento humano vai ser sempre confiável. Mas, mesmo a ação do pecado ainda mantém o homem num estado que? De inteligência e racionalidade, num estado de compreensão. E aí o Senhor provê, obviamente, o quarto ponto que vai completar esse daqui, que é o Espírito Santo. Deus, ele dá o Espírito Santo ao homem. Deus, ele decide, vamos acompanhar aqui, Deus, ele decide revelar-se. Ele cria a linguagem para que aconteça essa comunicação. Ele preparou o homem de forma racional, criou o homem de forma racional e inteligente. Mesmo após a queda, Deus concede o Espírito Santo para que esse homem consiga aí sim entender e receber e discernir a revelação de Deus em meio ao mundo que vive. Então, essa obra de Deus possibilita que nós venhamos a conhecer e obedecer às Escrituras
por meio do Espírito Santo. Olha que interessante. Então Deus, ele inicia a sua autorrevelação, ele cria a linguagem para a comunicação, ele cria o homem à sua imagem e ele nos dá o seu Espírito Santo para que nós possamos entendê-lo. E aí sim, nós podemos mergulhar de vez agora na questão da revelação de Deus. E aí, quando nós passamos a revelação de Deus, nós vamos primeiramente examinar as características da revelação geral. Porque, historicamente, as duas maneiras, por meio das quais Deus tomou a iniciativa de se revelar foram chamadas de revelação geral e de revelação especial. A revelação geral inclui tudo que Deus revelou no mundo à nossa volta, inclusive o homem. Ao passo que a revelação especial inclui as várias maneiras que ele usou para comunicar sua mensagem compilada na Bíblia. Então a revelação geral é exatamente o que ela indica, ela é geral. Ela é geral na abrangência, tá? Porque ela afeta todas as pessoas, como por exemplo em Atos, capítulo 14, versos 17, ou Mateus, capítulo 5, verso 45. Ela é geral também no aspecto geográfico, ela encobre todo o nosso mundo, conforme Salmos 19, 2. E ela é geral na sua metodologia, ou seja, ela utiliza meios universais, como o calor do sol, a consciência humana, e assim ela se torna realmente expansiva, geral. Agora, a questão é que essa revelação geral, ela pode trazer luz e verdade a toda a humanidade. Mas, quando rejeitada, ela traz sobre o homem condenação. Então, esse daqui seria assim o escopo das características da revelação geral. Mas nós vamos aprofundar essa questão da revelação geral pelos meios que se dá a revelação geral. E o primeiro ponto que nós vamos analisar da revelação geral é o ponto da revelação geral pela criação. E aqui o Riley ele faz uma afirmação, que de maneira simples, tá? Essa linha de pensamento, que é denominada normalmente como argumento cosmológico da existência de Deus, afirma que o universo ao nosso redor é um efeito. E como um efeito, ele necessita de uma causa. Então, qual que é o pressuposto aqui? A evidência, tá? Essa linha de evidência, ela depende de três pressupostos. Todo efeito tem uma causa. O efeito causado depende da causa que o gerou. E a natureza não pode originar a si mesma. Então, repassando os três pontos. Todo efeito tem uma causa. O segundo ponto, o efeito causado depende da causa que o gerou. E o terceiro ponto é que a natureza não pode originar a si mesma. E aí nós vamos para a argumentação que o Riley defende. Se algo existe hoje, o mundo, ou ele veio do nada, ou ele foi gerado de algo que deve ser eterno. Esse algo eterno aí que ele trata pode ser, vamos dizer assim, tanto o cosmos mesmo, o mundo, que precisaria ser eterno ou ter um princípio eterno, quanto o acaso. Ou, em nossa visão, Deus, o ser eterno. Dizer que o mundo veio do nada remete-nos à ideia de que ele criou a si próprio. E isso é uma contradição lógica, pois para algo gerar a si mesmo, é necessário que ele, ao mesmo tempo e da mesma maneira, exista e não exista. Além disso, a autogeração ela nunca foi cientificamente demonstrada ou comprovada. Agora, nós temos uma variação desse pensamento, que seria a teoria do estado eterno. Ela sugere que a matéria é constantemente criada perto do centro do universo e ela é destruída no perímetro externo do espaço, no perímetro mais externo do espaço. No entanto, nós não temos evidências que apoiem essa teoria, e se caso isso fosse verdade, violaria a lei da conservação de massa e de energia. E aí,
nós temos também mais uma objeção que é colocada, que Deus não seria também um efeito que precisaria de uma causa? Mas a resposta é que não. Pois Deus ele não é um efeito. O efeito ele requer uma causa. Deus ele é eterno. Então, se o mundo não gerou a si mesmo, ele deve ter sua origem em algo eterno. Logo, Deus, o ser eterno, é o criador desse mundo. É bem interessante esse pensamento, é bem interessante analisar que esse argumento teísta, ele vai dizer que Deus, que é eterno, cria o mundo. E nós podemos perceber, né, que é muito interessante esse caráter da criação. Nós percebemos que tudo que nós vemos criado, tudo que nós vemos no mundo, na natureza, ele tem um fim específico, não é aleatório, não é ao acaso. Tanto que o próprio Dr. Wright, ele cita, por exemplo, Norman Geisler, afirmando o argumento cosmológico, que é esse argumento que nós colocamos aqui primeiro, de uma outra maneira. Norman Geisler vai dizer assim, ó, se existe um ser limitado, imutável, negar isso exige a confirmação de um ser existente. Então, por isso, ela anula a si mesma. A existência presente de cada ser limitado e imutável foi causada por outro ser. A potencialidade dessa existência somente pode ser atualizada por outra existência. Não pode haver um regresso infinito até o ser que gerou. Logo, existe uma causa primária para a existência atual desses seres, e essa causa primária deve ser infinita, necessária, eterna, simples, imutável e única. Então, quando nós comparamos essa colocação do Geisler, nós chegamos, obviamente, ao Deus conforme descrito na Bíblia. É o Senhor Todo-Poderoso, exatamente como a palavra o revela. Só que ainda falando sobre a revelação geral, nós temos um segundo ponto, que seria a revelação geral pela ordem do universo. Nessa afirmativa, o propósito, a ordem, a composição do que vemos no mundo necessita de um planejador. É interessante isso, né? E sobre essa visão aqui, a apresentação mais popular, tá? E você pode encontrar essa apresentação sobre o nome de argumento teleológico. Ela está no livro Natural Theology, de William Paley. Ele faz uma ilustração como um relojoeiro. Imagine Deus, né, o universo, como da seguinte forma apresentado. Vou colocar aqui melhor, né? Você tem um relógio. E para que esse relógio exista, ele vai, obviamente, necessitar de um relojoeiro. Por quê? Porque cada detalhe do relógio é planejado. E quando nós observamos o argumento, né, teleológico, nós podemos olhar para os detalhes do mundo e perceber que tudo ali é planejado. Oliver Buswell, ele coloca um ponto muito interessante sobre essa questão do argumento teleológico. Quando ele vai dizer, por exemplo, você já reparou que é maravilhoso até o processo da neve? Quando neva, a base principal ali da natureza garante que a terra será umedecida para o posterior florescimento ali das plantas e assim por diante. É o necessário umedecer da terra no ciclo natural ali das estações. E aí, quando nós observamos mais detalhes da natureza, há uma complexidade e uma finalidade em tudo. À medida que nós vamos, por exemplo, para a Escritura, e lá no Salmos 19, 2, nós percebemos essa declaração, esse cuidado de Deus ao deixar tudo com uma finalidade e com um propósito. E isso é tão interessante que até lá em Atos, capítulo 14, entre os versos 15 e 18, quando Paulo e Barnabé
eles estão ali a ponto de receberem adoração ali do povo em Listra, eles usam o argumento teleológico da existência de Deus para se livrarem, vamos dizer assim, de receber adoração. Então, a natureza apresenta o ciclo das estações, a dádiva da chuva e assim por diante. Isso, por si só, mostra que há finalidade do universo, há planejamento no universo, e nós deveríamos atentar que isso, obviamente, né, se há esse planejamento, alguém o planejou. E esse alguém é Deus. E aí nós vamos ao terceiro ponto aí da revelação geral, que nós podemos observar que é a característica da revelação geral pela criação do homem. E aqui nós temos o seguinte argumento colocado: como pode o homem, um ser moral, inteligente, vivo, ser explicado a parte de um Deus moral, inteligente e vivo? Esse daqui é o argumento antropológico da existência de Deus. Porque, perceba, uma criação ao acaso, uma evolução, forças, né, inanimadas, inconscientes, como que elas gerariam a consciência? Como que ela geraria a moral? Como que ela geraria o instinto religioso? Olha que interessante você pensar. Se você pensar na evolução, como você explica através da evolução a criação da consciência? E como você explica as questões morais? E como você explica o instinto religioso que o homem tem? Então, a própria faceta de um homem inteligente, moral, vivo, ela só pode ser explicada à medida que você entenda que esse homem foi criado por um Deus igualmente moral, inteligente e vivo. E aí nós vamos ao último argumento apresentado por Riley, que seria o argumento ontológico, que é o argumento do ser. Esse argumento, ele vai dizer, né, que nós temos uma ideia de um ser mais perfeito. Só que a ideia de um ser mais perfeito inclui a existência, pois um ser que é perfeito, mas que não exista, não seria tão perfeito quanto um ser que existe. Portanto, já que a ideia da existência está contida na concepção do ser mais perfeito, esse ser mais perfeito, ele deve existir. Então aqui o Riley ele fecha essa questão da revelação geral, né? Ele faz aqui um apontamento desses quatro meios da revelação geral, que é pela criação, pela ordem do universo, pela criação do homem e pelo seu próprio ser. Então aqui nós vemos aí tanto aí pontos, vamos dizer assim, que apontam para os aspectos naturais que nós vemos aí, né, que seria o argumento cosmológico. Nós vemos a questão logo na sequência aí sendo apontada pelo argumento teleológico. Aí nós temos o argumento antropológico e por fim o argumento ontológico aí, apresentando os meios, né, da revelação geral. E aí, a isso se segue a questão de pensarmos sobre o valor da revelação geral. Que é interessante você ter todas essas questões, mas também devotar reflexão ao valor dessa revelação. E o primeiro ponto que nós vamos chamar a atenção aqui é que o valor da revelação geral está em demonstrar a graça de Deus. Porque Deus ele poderia ter retido a sua graça após a primeira rebelião lá de Adão e Eva. Mas ele não o faz. E ele não o faz permitindo, através da graça, que o homem continue, agora sim, pela revelação geral, podendo entender a criação ou a existência, né, de um Deus criador de todas as coisas. E isso daí é maravilhoso. A isso se segue o valor da revelação geral corroborar com o argumento do teísmo.
Porque seria pretensão dizer esses argumentos sobre a existência de Deus, dizer que eles provam a existência de Deus e ainda muitas verdades a respeito de Deus, mas que isso daí jamais serão revelados com a utilização de meios comuns. Então perceba que a revelação geral, ela tem por finalidade levar o homem, na verdade, a pensar de forma organizada, conduzida ao teísmo, em oposição, por exemplo, ao agnosticismo, ao evolucionismo e ao próprio ateísmo. Então, a revelação geral, ela corrobora ao conduzir o homem a um pensamento teísta. E por fim, obviamente, né, que nós temos ali o valor da revelação geral para a aplicação correta da justiça. E como seria isso, né? Imagina assim, ó, que a revelação geral, por si só, ela não tem poder de salvar o homem. Porque o que salva o homem é o homem reconhecer e render-se a Jesus, que é quem na cruz perdoa todos os nossos pecados. Então, é necessário para a salvação que o homem reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o homem reconheça a obra de Cristo na cruz. Logo, a revelação geral, por si só, não poderia salvá-lo, mas ela aponta para a existência de um Deus e, obviamente, o Deus cristão, conforme a Bíblia demonstra. E isso, por consequência, através do Espírito Santo, vai levar o homem a entender e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, na visão de Riley. E aqui cabe um exemplo bem interessante sobre a validade da aplicação correta da justiça no que tange à revelação geral. Porque observe, se uma pessoa ela tem uma dívida de R$ 1.000 e alguém bem intencionado que conhece essa pessoa vai até ela e fala assim: olha, eu não tenho os R$ 1.000, eu tenho aqui R$ 10 e dá esses R$ 10 para a pessoa. E a pessoa pega esses R$ 10 e fala assim: para que eu preciso dessa ninharia de dinheiro? Pisa no dinheiro, joga fora e fica bravo. Só que saindo dali, a pessoa ganha R$ 1.000. Ela tem alguma obrigação de voltar até o primeiro que necessitava desse valor e ofertar a ele, uma vez que quando ela ofertou a ele os R$ 10 que era o que ela poderia e tinha a ofertar no momento, essa pessoa fez um pouco caso, essa pessoa ignorou aquele melhor que podia ser entregue naquele momento. Então, vamos entender agora a aplicação. Deus, ele aplica a revelação geral a fim de dar ao homem todos os indícios de que não estamos ao acaso, não somos frutos do acaso. Agora, esse homem, por meio da natureza, de ver tudo que existe na natureza, tudo que está aí revelado, ele escolhe deliberadamente zombar e dizer que não existe nada, não existe divindade alguma, não existe Deus. Que obrigação Deus tem de salvar esse homem? Nenhuma. Então, na visão de Riley, o exemplo melhor a ser aplicado seria esse, que a revelação geral dá ao homem todos os indícios da existência de Deus. Mas aí, por vezes, né, o homem acaba não atentando, não dando valor a essa revelação, e aí nós chegamos, né, às situações aí que nós conhecemos aí da rebelião humana e de desconsiderar, digamos assim, a Deus. Terminada essa parte, nós vamos partir aqui para as perfeições de Deus. E o que seriam as perfeições, né? Nós, quando falamos de perfeições de Deus, habitualmente em livros de teologia sistemática, nós encontraremos o termo atributos de Deus. Só que o Dr. Riley, ele preferiu usar perfeição, porque todas as características que aqui apresentaremos, elas estão em Deus na sua forma plena. Elas estão na sua forma última ali. E não há para onde evoluir. Não há evolução, tá? Nessas perfeições. Ou como
outros autores denominam, nesses atributos. Então, as características, tá, das perfeições de Deus, elas tangem, na verdade, que elas estão em sua forma última. Elas não evoluem. Deus não é como se fosse, imagine, um avatar de um personagem. Não é como se Deus começasse no nível 5 de algo e foi agora até o nível 100. Não. Em Deus, ela está no nível máximo. Todas essas perfeições sempre estiveram no nível máximo e não mudarão, não declinarão, não diminuirão o seu nível. Perfeito? Então vamos examinar primeiro, para entendermos essas perfeições aí, as categorias das perfeições de Deus. E o primeiro ponto aqui são os atributos não morais e morais. Os primeiros, né, como autoexistência, infinitude, são parte do que Deus é. Os demais, como justiça, santidade, estão relacionados com a vontade de Deus, mas todas essas qualidades são chamadas de não morais. São características do ser mais moral do universo e todos os atributos morais são partes da natureza de Deus, certo? Então vamos aos atributos absolutos e relativos. Os atributos absolutos incluem os que pertencem à essência de Deus, eternidade, infinitude, e os atributos relativos pertencem à essência de Deus, estando relacionados com sua criação, como a onisciência. Veja bem, essa é uma distinção artificial, porque nós não somos capazes assim, de estabelecer tal distinção, uma vez que, na verdade, todos os atributos divinos eles estão relacionados com a criação. E aí nós chegamos aos atributos que são comunicáveis e os atributos que são incomunicáveis. Então, quando nós falamos de atributos incomunicáveis, nós estamos falando daqueles que são exclusivos a Deus, eternidade, infinitude, enquanto os demais podem ser encontrados em nível relativo ou limitado nas pessoas, sabedoria, justiça. Os atributos comunicáveis eles são encontrados nas pessoas, mesmo que na forma limitada. Mas não porque Deus de alguma maneira os comunicou. Isso ocorre somente porque a humanidade foi criada à imagem de Deus. Perfeito? E aí, tendo esses pontos em mente, nós podemos entrar, por fim, nas listas verdadeiras, na lista, na verdade, né, das perfeições de Deus. E nós vamos passar aqui brevemente por cada um dos pontos aí. Sendo o primeiro deles o amor, que assim como temos cristãos, né, o amor é mais discutido do que propriamente definido. Nem mesmo, sabe, um dicionário ele pode oferecer muita ajuda. O amor, ele consiste na afeição, só que ele consiste também na correção. Por exemplo, né, uma mãe, ela ama seu filho ali, seu bebê, mas ela também o corrige. E em ambas as faces ali, nós temos o amor apresentado. Só que o interessante ao nós falarmos sobre o amor aqui é que quando nós vamos para a Escritura, vamos pegar, por exemplo, 1 João capítulo 4, verso 8, ali diz que Deus é amor. Só que perceba, né, a ausência do artigo o antes de amor coloca que Deus é amor, não que Deus é o amor. E aí nós podemos ter a certeza de que essa frase não pode ser lida ao contrário, dizendo assim, se Deus é o amor, então o amor é Deus. Não, Deus é amor. Então ela não pode ser lida ao contrário. O que indica que essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é amor. Isso é muito interessante e demonstra com certeza um além, vamos dizer assim, do nosso Deus. Por isso que é uma perfeição dele, né? E Deus é amor, é tão tremendo que isso permite que ele ame os pecadores. E isso é graça, conforme Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 8. Ao que caminhamos aí, a segunda perfeição, que é a eternidade. E os atributos da eternidade implica que Deus não tem nem começo, nem fim. A sua existência, ela é eterna.
eterna. E a eternidade de Deus e sua autoconsciência são conceitos interrelacionados. Isso é muito, muito interessante, né? Deus não tem começo e não tem fim. E isso traz para nós uma ramificação assim tremenda de conforto, né? Porque Deus, ele não tem fim. Ao que nós vamos, a imutabilidade, que seria aí a terceira perfeição aí. A imutabilidade significa que Deus é imutável e, portanto, não muda. Isso não quer dizer que Deus está imóvel ou inativo, mas sim que ele nunca se altera, não cresce e não se desenvolve. Então Deus ele está no nível máximo, ele é imutável. O que nos leva à infinitude. Segundo o Dr. Ryan, a infinitude significa que Deus não tem limites e não tem limitações. Ele não é limitado de maneira alguma pelo universo, nem por limites de tempo ou de espaço. Bem interessante. Ao passo que nós vamos à justiça, que apesar de estar relacionada com a santidade, a justiça é um atributo distinto de Deus. A santidade está relacionada com a separação de Deus de tudo e a justiça com a retidão de Deus. Muito interessante essa questão da justiça aí. Sendo que a próxima perfeição de Deus é a liberdade. E a liberdade em Deus significa que ele é independente das suas criaturas e de sua criação. Então, sendo livre, Deus não tem nenhuma obrigação, digamos, para conosco, a menos que ele determine essa obrigação. Ele não precisa fazer coisa alguma para nós, a menos que ele decida fazer isso. Logo, nós não podemos cobrar nada de Deus, porque Deus é livre. E aí nós chegamos na onipotência. A onipotência ela implica que Deus é todo-poderoso e pode fazer tudo o que seja coerente com sua própria natureza. Interessante isso, né? E aí nós vamos à onipresença. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. Então nós precisamos atentar também só a um detalhe aqui, né? Que a onipresença não significa que a pessoa de Deus está espalhada pelo universo, como se uma parte dele estivesse aqui ou outra ali. Não, não é isso. A onipresença significa que Deus ele está como um todo, uma unidade simples, presente em todos os lugares. Muito interessante isso. E aí nós passamos à onisciência. E quando o Dr. Riley ele vai definir a onisciência de Deus, a onisciência significa que Deus sabe todas as coisas. Ele prefere fazer uso de uma fala do Dr. Tozer, do A.W. Tozer. E aqui eu quero abrir aspas para o Dr. Tozer, que diz: Deus conhece instantaneamente e sem esforço algum tudo e todas as coisas, todo pensamento e todos os pensamentos, todo espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres, toda a criação e todas as criaturas, toda pluralidade e todas as pluralidades, toda lei e todas as leis, todas as relações, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos ocultos, todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu, na terra, ação, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno. Como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, ele não conhece uma coisa melhor que a outra, mas tudo igualmente bem. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende, nunca se assusta. Deus nunca imagina como será algo, nem busca informações, nem faz perguntas, exceto quando os inquire do homem para o próprio bem deles. Fecha aspas para A.W. Tozer. Então, a onisciência de Deus significa que Deus sabe tudo. Ao passo que nós vamos à santidade, que normalmente é definida como uma separação de tudo aquilo que é impuro,
que é maligno. Deus, ele é santo porque ele é completamente puro e distinto de qualquer outra coisa ou criatura. Então a santidade é um atributo especial pelo qual Deus ele está separado de toda e qualquer aparência de mal ou de qualquer coisa errada ou equivocada. E é interessante que Deus ele deseja, segundo o Dr. Riley, ser conhecido no Antigo Testamento como o Deus Santo, o Deus separado. E aí nós vamos à simplicidade. O atributo, né, da simplicidade, ou a perfeição, como o Dr. Riley gosta de falar, ela implica que Deus não é um ser composto, nem tem partes distintas. Isso está relacionado com sua essência, para que ele de nenhum modo contradiga a revelação da Trindade, mas mostrando que Deus em essência, ele é simples. E aí nós passamos à soberania. E soberano significa principal, chefe, supremo. É a primeira posição. E isso indica que Deus é o ser supremo do universo. Deus é o poder supremo do universo. Então, por isso ele é soberano. A Bíblia ela revela que como Deus é soberano, como Deus é o controlador de todas as coisas, Deus exerce um poder total sobre tudo, mesmo que possa escolher deixar que certos eventos ocorram de acordo com as leis naturais que ele mesmo criou. Então, isso é a soberania de Deus. E seguindo aqui, nós vamos para a unidade, o atributo da unidade, que quer dizer que existe um só Deus e que ele é indivisível. É aquela declaração do Shema, que ela diz, ó, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então aqui nós vemos a perfeição da unidade. E terminamos com a perfeição da verdade, que significa que verdade é concordar com o que é representado e inclui as ideias de veracidade, fidelidade e coerência. Dizer que Deus é verdade equivale a dizer de uma maneira mais compreensiva que ele é coerente consigo mesmo. Então aqui nós trabalhamos essa questão da lista de perfeições de Deus e ela é extensa, né? Bastante extensa. Dr. Riley ele trabalhou bem esses princípios aqui, o que nos leva a uma nova lista que nós não podemos ignorar, que são a lista dos nomes de Deus. E por que é importante, né, falar sobre isso? Porque a Escritura apresenta uma revelação adicional do caráter de Deus por meio dos nomes, que não são meros títulos dados, mas em sua maioria descrições que ele faz de si mesmo. Sendo assim, eles revelam aspectos do caráter do próprio Deus. Então aqui nós vamos examinar alguns nomes de Deus na palavra para nós entendermos essa questão da revelação do próprio caráter de Deus por meio desses nomes. E o primeiro nome que trataremos aqui é Elohim. O termo Elohim é usado no sentido geral de divindade. Segundo o autor, aparece por cerca de 2.570 vezes no Antigo Testamento. Então é interessante que nós percebemos um uso muito grande do nome Elohim. E aí nós apelamos à questão do significado. Olha que interessante, o significado de Elohim depende da sua origem. Alguns entendem que é uma variação da raiz que significa medo e indica que a divindade deve ser temida, reverenciada ou adorada.
Outros o identificam com a raiz da palavra forte, indicando divindade de grande poder. Mesmo que não seja uma abordagem conclusiva, é evidente e parece apontar que o significado no caso do Deus verdadeiro é que ele é forte, um líder poderoso e uma divindade a ser temida. Então, olha que interessante a aplicação do nome Elohim, que é uma divindade forte, poderosa e que deve ser temida. Isso é muito interessante, né? E do termo Elohim, nós acabamos indo para derivações e nomes compostos. Que aí nós vamos ter, por exemplo, El Shaddai, que significa a palavra montanha. Olha que interessante. El Shaddai, ele vem de uma palavra acadiana que significa montanha. Logo, né, esse nome de Deus o caracteriza como o Todo-Poderoso assentado sobre uma montanha. Esse é o nome pelo qual Deus se apresentou aos patriarcas para confortá-los e confirmar sua aliança com Abraão. Muito interessante, né? E aí o próximo nome composto que temos é El Elyon. E esse nome, El Elyon, o Deus Altíssimo, enfatiza a força e a soberania de Deus. Ele foi usado pela primeira vez por Melquisedeque, quando abençoou Abraão. Lá em Gênesis 14, 19. Muito interessante isso, né? E aí, nós seguimos para um outro nome que também indica algo do caráter de Deus, que é Olam. Esse nome significa o Deus eterno, que ele é derivado de uma forma original que significa o Deus da eternidade. E conforme Isaías 40, versículo 28, nós podemos perceber que ele dá uma indicação de força inesgotável. Muito lindo, né? Ao próximo, temos o nome composto El Roi, o Deus que vê. E esse nome é dado por Agar, quando o Senhor falou com ela antes do nascimento de Ismael. Olha, muito interessante, o Deus que vê. E aí, nós chegamos no tetragrama, que é o segundo nome básico para Deus, tá? No Antigo Testamento, que para o português é traduzido como Yahvé ou Jeová. É o nome usado com muita frequência. Ele aparece cerca de 5.321 vezes no Antigo Testamento. É muito interessante, né? E o interessante é que quando Deus ele vai falar com Moisés na sarça, ele se identifica como Yahvé. E ele é um nome sagrado, né? Ele é tão sagrado que os judeus não o pronunciavam. E aí eles passam a utilizar o nome Adonai para se referir ao Senhor. Isso é bem interessante, né? O judeu ele não pronuncia o tetragrama e aí ele começa a utilizar o nome Adonai quando ele vai se referir ao Senhor. E um nome composto que é bem interessante, muito conhecido, é Jeová Jireh, ou Yahvé Jireh, que é o Senhor proverá. E esse nome aqui foi dado por Abraão, no episódio ali, onde ele vai para o sacrifício de Isaac. Olha que interessante, ali ele entende que Deus proverá, é o Jeová Jireh. E aí, como citei anteriormente, né, a questão do Adonai, Adonai ele é um plural majestático. A forma singular significa senhor, mestre, proprietário, e ele é usado amplamente no Antigo Testamento, uma vez que o tetragrama não era pronunciado. Então você tem um grande uso aí do nome Adonai, que o seu equivalente no Novo Testamento seria Kyrios, que nós vamos examinar um pouquinho à frente. E aí o próximo nome de Deus que aparece com muita frequência é o nome Theos, que é Deus, né? Theos é uma designação
mais frequente para Deus no Novo Testamento. E ele é a tradução mais comum de Elohim na Septuaginta, tá? Quase sempre se refere ao único Deus verdadeiro. Muito interessante isso, né? Na sequência, nós temos o uso da palavra Kyrios, que ela aparece 717 vezes no Novo Testamento. E a maior parte das vezes que ela aparece são nos escritos de Lucas e de Paulo. E Kyrios enfatiza autoridade, supremacia. Ela tem significado direto de senhor, dono, mestre ou marido. Então, quando usado para falar de Deus, Kyrios expressa a condição de Deus como Criador, seu poder revelado na história, seu domínio como Senhor do universo. Interessante demais, né? E aí o Riley, ele ainda aponta como um uso muito frequente também no Novo Testamento a palavra depostes, que significa mestre. Então, nós vemos a utilização de Kyrios, só que Jesus também é chamado de depostes. Olha que interessante, né? Ele, inclusive, na segunda de Pedro, no capítulo 2, versos 1 e em Judas 4, aparece, por vezes, Cristo sendo chamado de depostes, de mestre. E aí nós finalizamos essa questão da nomenclatura e dos nomes utilizados para Deus aí com Abba, Pai. Aparece também muitas vezes no Novo Testamento, perdão, por volta de 245 vezes ali, e ela sempre aparece, principalmente nas epístolas, com uma relação de boas dádivas, de obediência e também com uma ideia, olha, de acolhimento. Então o termo Abba também, segundo o Dr. Riley, aparece aí com muita frequência aí para o nome de Deus. Então aqui nós tivemos aí mais uma lista aí agora com os nomes de Deus aí. E caminhando para o final da nossa aula aí de teontologia, nós vamos trabalhar a questão da triunidade de Deus, certo? Essa questão da triunidade aí, ela é muito, tá? Ela é muito complexa e envolve muitos detalhes. Nós não temos diretamente na Bíblia a palavra trindade, tá? E não vemos os termos como triunidade, trino, trinal, subsistência, essência sendo usado. Mas nós nos apoiamos nele para expressar essa doutrina tão difícil, tá? Essa doutrina ela está explícita no Novo Testamento. É muito interessante que ela está explícita, só que não com a palavra, obviamente, triunidade ou trindade. Mas aqui nós vamos trabalhar essa perspectiva primeiro analisando a contribuição do Antigo Testamento. Perfeito? Então vamos analisar aqui 5 pontos interessantes. Aí. O primeiro é a unidade de Deus. Quando logo atrás aqui nós citamos a questão do Shema, lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que é a confissão de fé básica do judaísmo, ali nós percebemos uma coisa. Deus é uma unidade. Entende? Deus, ele é uma unidade. Ele é singular. Ele é um só. Não há politeísmo. Trindade, a triunidade não é politeísmo, porque a Bíblia afirma que Deus é um só. Só que a isso se segue o uso de palavras plurais no Antigo Testamento. Vamos pegar, por exemplo, o nome Elohim, que mostra, né, grandiosidade, supremacia ilimitada de Deus, só que ele também é um nome plural. Olha que interessante. Você tem um nome plural ali que indica distinção de pessoas, ainda que a pluralidade não especificamente está falando da Trindade, mas o uso de Elohim aponta para mais que um, para uma pluralidade. E aí o Antigo Testamento ainda contribui com o uso do termo o anjo do Senhor.
E ainda que essa designação possa se referir a qualquer um dos anjos de Deus, no Antigo Testamento, o próprio Deus, tá? Olha que interessante. O próprio Deus usa esse termo, o anjo do Senhor, como vemos em Gênesis 16, do 7 ao 13, 18, do 1 ao 21, 19, do 1 ao 28, ou em Malaquias 3:1. Isso aponta para distinções pessoais dentro da deidade. Como o anjo é chamado de Deus, ele dificilmente poderia ser um profeta. Olha que interessante. Então, nós temos aqui o uso de o anjo do Senhor mostrando essa contribuição para a compreensão de uma trindade. E aí nós temos a questão da distinção de pessoas. O Senhor é distinto do Senhor, como, por exemplo, Gênesis 19, 24 e Oséias 1:7. O Redentor é distinto do Senhor, Isaías 59, 20. O Espírito é distinto do Senhor, como Isaías 48, 16, 59, 21, 63, 9 e 10, onde nós vemos inclusive o Espírito apresentado como pessoal e ativo. Então nós temos essa questão aí interessante demais aí de que há essa distinção de pessoas já no Antigo Testamento. E por fim nós chegamos à sabedoria de Deus. Olha que interessante. A sabedoria de Deus, e aqui Riley ele faz um apontamento, tá, de teólogos como Berkhoff, Penn e Tinsen, que eles apontam o texto de Provérbios 8, 12 ao 31 como uma referência a Cristo, apontando para uma trindade. Óbvio que nós devemos examinar esse texto de forma exegética com bastante cuidado, com bastante atenção, mas é muito rico esse apontamento de demonstrar como a sabedoria de Provérbios 8, 12 a 38, do 12 ao 31, aponta para Cristo. E aqui nós chegamos então aos pontos de contribuição do Antigo Testamento para a Triunidade. E aí nós passamos às contribuições do Novo Testamento para finalizarmos a nossa aula aí, tá? A respeito da Triunidade. E no Novo Testamento nós temos, com certeza, primeiramente a evidência, tá, da unidade ou da unicidade. Assim como no Antigo Testamento, o Novo, ele insiste que existe apenas um Deus. É só nós lermos 1 Coríntios 8, 4 a 6, Efésios 4, de 3 a 6, Tiago 19. São exemplos claros disso. Só que nós temos como segundo ponto as evidências da triplicidade. Olha só, o Pai é reconhecido como Deus. João 6,27, 1 Pedro 1,2. Jesus Cristo é reconhecido como Deus. Mateus 9,4 ou 28,18. Interessante, né? E aí nós temos o Espírito Santo reconhecido como Deus. Em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10, ou capítulo 6, versos 19, e ainda João, capítulo 3, versos 5, 6 e 8. Olha que interessante, é uma evidência aí de triplicidade. E aí nós chegamos à evidência da triunidade em Mateus 28, 19, que declara ali a questão da triplicidade. E nós temos também 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, que associa igualmente as três pessoas. Isso é interessante. E aí, nós vamos fazer aqui algumas considerações, tá, para uma definição. Uma definição de trindade não é fácil de ser conseguida. Algumas vão aliar várias proposições, outras erram por enfatizar demasiadamente a unicidade ou a triplicidade. Mas uma das melhores aqui, que o Riley defende, é uma de Warfield, que diz que existe apenas um Deus único e verdadeiro, mas na unidade da divindade existem três pessoas coeternas
eternas, coiguais, da mesma substância, mas de subsistência distinta. Olha que interessante, essa visão de Warfield é maravilhosa. E nós podemos, com isso, chegar a uma ilustração da Trindade. E a ilustração da Trindade que salta aos olhos aqui, que chama a atenção aqui, é da água, que ela consegue se manifestar no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E, no entanto, ela é água, independente do estado que ela esteja. Então pode se aplicar a Deus a mesma coisa. E aqui, para nós finalizarmos, eu proponho um diagrama aqui, onde observamos, por exemplo, o Pai. A seta se segue mostrando que não é o Espírito Santo. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Pai. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Espero que esse diagrama possa ter aí lhe auxiliado. E assim, nós finalizamos aí a nossa aula de teontologia aí, segundo o Dr. Charles Wright, e a nossa próxima aula será uma aula sobre a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. E eu espero que você possa curtir, se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem e te vejo na próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.